Havia um tipo específico de silêncio que Augusto conhecia melhor do que qualquer outro. Não era o silêncio das madrugadas, quando a cidade dormia e o mundo inteiro parecia suspenso. Não era o silêncio das reuniões de negócios, carregado de tensão e estratégia. Era um silêncio diferente, particular, quase pessoal. Era o silêncio de uma mesa posta para um, numa sala de jantar grande demais, ou numa mesa de restaurante que poderia facilmente acomodar 4 pessoas, mas onde havia apenas uma. Era o silêncio de quem tinha tudo e não tinha nada. Augusto entrava no restaurante Cedro todas as noites às 8 horas. Pontual, sempre. A pontualidade era um dos poucos hábitos que mantinha desde os tempos em que precisava ser pontual por necessidade. Quando cada minuto de atraso podia significar um contrato perdido, uma oportunidade desperdiçada. Agora não havia mais nada urgente na vida de Augusto, mas a pontualidade permanecia teimosa, como se o corpo soubesse que sem ela a noite seria apenas um vazio sem forma definida. O Cedro era um restaurante de médio porte no bairro mais antigo da cidade. Não era o tipo de estabelecimento extravagante que servia pratos minúsculos com nomes impossíveis de pronunciar. Era elegante de uma forma contida. Mesas com toalhas brancas bem passadas, talheres que realmente brilhavam, copos de cristal, velas pequenas no centro de cada mesa. O cardápio era extenso, mas sensato. O ambiente tinha aquela qualidade rara de fazer o cliente se sentir bem tratado sem se sentir observado. Augusto tinha 64 anos. Era alto, levemente encurvado, com um rosto que já teve ângulos mais definidos, mas que o tempo havia tornado mais suave, mais cansado. O cabelo era completamente branco, cortado com precisão. As mãos, grandes com articulações proeminentes, denunciavam um homem que trabalhou com força antes de trabalhar com a mente. Vestia-se bem sempre, mas sem ostentação. Terno escuro, camisa de cor neutra, sem gravata nos últimos anos. Havia desistido das gravatas quando percebeu que não havia mais ninguém para quem querer parecer mais formal. Ele havia construído uma construtora do zero. Começou como pedreiro aos 16 anos, quando a família não tinha como sustentá-lo na escola em tempo integral. Trabalhou de dia, estudou de noite, fez cursos técnicos, depois faculdade, depois especializações. Aprendeu cada aspecto da construção civil com as próprias mãos antes de aprender a gerenciá-la com a cabeça. Aos 40 anos, tinha uma empresa sólida. Aos 50, tinha um império. Mas também tinha Vera. Vera havia sido sua companheira por 26 anos. Não eram um casal perfeito. Brigavam, divergiam, tinham temperamentos diferentes que às vezes colidiam com força. Mas havia entre eles algo que Augusto só soube nomear depois que ela se foi. Complementaridade. Ela era o que ele não era. Ela ria onde ele franzia a testa. Ela abria portas onde ele erguia muros. Ela encontrava beleza em coisas que ele nem sequer percebia. Vera morreu 5 anos atrás. Aneurisma. Rápido demais para que qualquer um dos dois pudesse se preparar. Numa manhã comum de quarta-feira, ela estava ali. Até à tarde não estava mais. Augusto nunca se recuperou de verdade. Voltou ao trabalho após 3 semanas porque não sabia o que fazer consigo mesmo em casa. Manteve a rotina da empresa, assinou contratos, presidiu reuniões, tomou decisões. Mas havia uma parte dele que havia parado naquela quarta-feira e nunca mais voltou a andar. Eles também não tinham filhos. Uma escolha que fizeram cedo, com convicção, e que com o tempo Augusto passou a questionar em silêncio. Vera sempre dissera que eram suficientes um para o outro, e enquanto ela estava viva, ele acreditava nisso. Depois que ela partiu, compreendeu que havia se fiar demais numa única presença. Compreendeu que havia colocado todos os ovos numa cesta só, e a cesta havia despencado. Agora, havia apenas a empresa, que funcionava bem sem ele. Havia o apartamento de cobertura, que tinha janelas enormes para a cidade, mas onde nenhuma voz humana ecoava.
Havia as ligações dos advogados e contadores e gerentes que precisavam de assinaturas e decisões pontuais. E havia o jantar no Cedro, todas as noites, às 8 horas. O maître do restaurante, um homem discreto de meia-idade chamado Fábio, já o conhecia tão bem que apenas fazia um aceno quando Augusto entrava. A mesa do canto direito, perto da janela que dava para o jardim interno do restaurante. Uma mesa para dois, sempre com apenas um lugar posto. Fábio um dia havia tentado puxar conversa, perguntar sobre o fim de semana, sobre o tempo. Augusto respondeu com monossílabos educados. Fábio entendeu. Passou a oferecer apenas o essencial: presença sem intrusão. Naquela noite de quinta-feira, o restaurante estava com movimento moderado. 3 mesas ocupadas quando Augusto chegou, mas 2 sendo preparadas para receber reservas. Uma família de 4 pessoas em comemoração de algo. Havia bexigas e uma pequena torta no centro da mesa. Um casal mais velho que comia em silêncio confortável, trocando olhares de vez em quando. E 2 homens de negócios que falavam baixo sobre algo urgente, com aquela intensidade focada que Augusto reconhecia de seus próprios anos de batalha no mercado. Ele se sentou. Abriu o cardápio por hábito, olhou as opções com a atenção de quem sabe que vai pedir o mesmo de sempre, mas que mantém o ritual de decidir. Pediu o medalhão de filé ao molho de ervas, batata rústica, salada, vinho tinto, uma taça, água com gás. A garçonete, jovem, eficiente, que aprendera a não tentar fazer conversa, anotou o pedido com um sorriso profissional e se retirou. Augusto ficou olhando pela janela para o jardim interno. Havia um pequeno chafariz que borbulhava suavemente, iluminado por baixo, criando reflexos na água. Um gato laranja estava deitado na beira de uma pedra, completamente imóvel, com aquela dignidade absurda que apenas os gatos conseguem ter. Augusto olhou para o gato por longos momentos. Pensou vagamente que havia algo invejável naquela existência. Estar completamente presente no próprio momento, sem passado para lamentar e sem futuro para temer. Apenas o agora. A pedra, o calor, o jardim. O vinho chegou. Ele o cheirou brevemente, bebeu um gole pequeno, devolveu a taça à mesa. A comida chegou alguns minutos depois. Começou a comer metodicamente, cortando, mastigando, olhando pelo jardim, voltando ao prato. Era uma existência pequena para um homem que havia construído arranha-céus. E foi então, enquanto cortava o segundo medalhão, que percebeu o movimento. Pela visão periférica, sempre atenta, mesmo quando ele fingia não estar prestando atenção, Augusto notou que havia chegado uma nova mesa, perto da entrada, não muito longe da dele, mas separada por um espaço adequado. Uma mulher jovem e uma criança. Ele não olhou diretamente, continuou comendo, mas sentiu que algo havia mudado no equilíbrio do ambiente. A mulher tinha uns 30 e poucos anos. Tinha o tipo de aparência que dizia muito sobre uma vida vivida com esforço e pouco descanso. O rosto bonito, mas cansado. Linhas sutis que não deveriam estar ali tão cedo. O cabelo bem cuidado, mas com aquela textura de quem não tem tempo para os cuidados que gostaria de ter. Usava um vestido simples, de tecido leve, limpo e passado com cuidado. Era evidente que havia feito o possível para estar apresentável. Era evidente também que o possível havia custado esforço. A criança ao lado dela tinha por volta de 7 ou 8 anos. Era pequena para a idade, de cabelos escuros presos num rabo de cavalo que a mãe claramente havia feito com esmero. Havia até um laço vermelho no elástico, o tipo de detalhe que diz que alguém se importou. A menina usava um vestido florido simples, sandálias que já mostravam o uso, mas que estavam limpas. E tinha no rosto uma expressão que chamou a atenção de Augusto, mesmo no olhar rápido que dedicou à chegada delas.
Não era a expressão típica de uma criança num restaurante. Crianças, naquele ambiente, geralmente apresentavam uma de duas reações: animação excessiva, pulando nas cadeiras e reclamando de tédio, ou enfado entediado com o toque de obrigação. Aquela menina não tinha nem uma coisa nem outra. Ela tinha atenção, uma atenção silenciosa, cuidadosa, que registrava cada detalhe do ambiente com uma seriedade que não combinava com a idade. Olhou para as mesas brancas, para as velas, para os copos de cristal, para os garçons que se moviam com eficiência discreta. Não havia cobiça naquele olhar. Não havia inveja. Era algo mais próximo de admiração respeitosa. Como quem entra numa biblioteca ou numa catedral e sente que precisa se comportar à altura do lugar. A mãe sentou-se e a menina fez o mesmo, ajeitando-se na cadeira com aquele cuidado exagerado de criança que foi ensinada a se portar bem. Colocou as mãos no colo. Ficou quieta. A garçonete se aproximou. A mãe pegou o cardápio, abriu e Augusto, que não estava olhando, mas estava sentindo, percebeu a breve hesitação que seguiu. Era uma hesitação que ele conhecia bem porque havia visto em espelhos décadas atrás. O olhar que varre os preços antes de vagar pelos pratos. A matemática silenciosa que acontece antes de qualquer pedido em lugares onde o orçamento é apertado. A mãe fechou o cardápio. Um prato do dia para ela, por favor. E uma água. E para a senhora, só a água mesmo. Eu já comi antes de vir. A garçonete assentiu, anotou, retirou-se. A menina olhou para a mãe e havia naquele olhar uma pergunta que ela não fez em voz alta. A mãe respondeu com um sorriso. Eu já estou satisfeita, meu bem. Come bem quando vier o prato. A menina assentiu, mas continuou com as mãos no colo, quieta, esperando. E foi então, enquanto esperava, que seus olhos passearam pelo restaurante e encontraram pela primeira vez Augusto. Ele estava olhando para o jardim quando sentiu aquela sensação inconfundível de ser observado. Virou a cabeça discretamente. Os olhos da menina eram grandes, escuros e completamente sérios. Não havia timidez neles, mas também não havia impertinência. Era um olhar direto, limpo, daquele tipo que apenas crianças pequenas e pessoas muito velhas ainda conseguem ter, sem camadas, sem filtros, apenas olhando. Augusto desviou os olhos imediatamente. Voltou ao prato. O pedido da menina chegou. Era um prato simples. Arroz, feijão, um frango ao molho, brócolis. Ela ajeitou o guardanapo no colo. O mesmo gesto da mãe, aprendido por imitação. E começou a comer. Devagar, com calma, sem urgência. Augusto não conseguia deixar de notar. Não com intenção, não com voyeurismo, mas com aquela atenção involuntária que às vezes se fixa em algo sem que possamos controlar. A menina comia com o cuidado de quem foi ensinado que comida é algo precioso. Cada garfada era inteira, mas não exagerada. Ela não desperdiçava, não espalhava, não deixava cair. E de vez em quando levantava os olhos do prato e olhava ao redor do restaurante com aquela atenção silenciosa. E às vezes aqueles olhos voltavam para Augusto. Ele fingiu não notar. Comia devagar, olhava para o jardim, bebia pequenos goles de vinho. Mas sentia o olhar como uma presença física quase tangível. Não era invasivo, era apenas presente. A mãe estava quieta. Bebia a água devagar. Às vezes olhava para o celular com a expressão de quem lê mensagens de trabalho, mesmo no jantar. Às vezes olhava para a filha com um sorriso suave. Era evidente o amor entre as duas. Havia nele uma qualidade específica. Aquele amor de mãe que não precisa de palavras, porque está presente em cada gesto. Mas havia também, visível para quem prestasse atenção, o cansaço. O cansaço profundo de alguém que carrega responsabilidades grandes demais para um par de ombros só. Augusto terminou o prato principal. Pediu sobremesa, mousse de maracujá, o que pedia nas quintas-feiras, e começou a esperar.
Foi então que percebeu algo que o fez pausar. O prato da menina estava quase vazio. Ela havia comido a maior parte da comida, mas havia deixado um pouco de arroz, alguns grãos de feijão, e estava agora com o garfo parado, olhando para o prato, como se estivesse considerando algo. A mãe disse algo em voz baixa, e a menina levantou os olhos. Respondeu algo. A mãe balançou a cabeça devagar, gentil, mas firme, e a menina assentiu. Depois olhou para Augusto. Desta vez, o olhar durou mais, e havia nele algo diferente. Não era mais apenas curiosidade. Era como se a menina estivesse tomando uma decisão, pesando algo, considerando. Augusto desviou os olhos, mas alguma coisa dentro dele havia se movido. Algo que ele não conseguia nomear ainda, apenas sentir. Durante a semana seguinte, Augusto encontrou a mãe e a menina no restaurante por mais 2 vezes. Na primeira, numa segunda-feira, elas chegaram antes dele. Quando Augusto entrou e foi para sua mesa habitual, a menina já estava sentada e, ao vê-lo, teve aquela reação que ele começava a reconhecer, um brilho discreto nos olhos, como quem encontra algo familiar. Na segunda vez, numa quarta-feira, chegaram juntos, quase literalmente. Augusto entrava pela porta quando elas chegaram pela calçada. A mãe segurou a porta para a filha. A menina passou e, ao ver Augusto ali, parou 1 segundo antes de entrar completamente. Os dois se olharam. Augusto fez um pequeno aceno de cabeça. O tipo de cumprimento que se dá a conhecidos sem intimidade. A menina respondeu com um sorriso tão breve que poderia ser imaginação. Sentaram-se nas mesas de sempre, Augusto no canto direito, elas perto da entrada. A rotina se estabeleceu como se sempre tivesse existido. Augusto comia devagar. A menina comia devagar. E, de vez em quando, os olhos dela encontravam os dele. Havia algo naqueles encontros de olhar que começava a perturbar Augusto de um jeito que ele não sabia exatamente articular. Não era desconforto, pelo menos não do tipo ruim. Era mais como inquietação. Como quando você ouve uma música que conhece, mas não consegue lembrar onde ouviu antes. Algo familiar que insiste em não se revelar completamente. Em casa, nas noites seguintes, Augusto se pegou pensando na menina, não de forma prolongada ou intensa. Eram pensamentos rápidos como relâmpagos, o rosto sério e atento, o laço vermelho no cabelo, o jeito como ela comia com tanto cuidado, o jeito como olhava para ele. Por que ela olhava para ele assim? Augusto tentou encontrar explicações racionais. Talvez ele lembrasse alguém que ela conhecia. Talvez ela simplesmente tivesse o hábito de observar as pessoas. Havia crianças assim, os pais às vezes chamavam de velhas almas. Talvez fosse apenas o enfado de uma criança num lugar onde não havia outras crianças para brincar. Mas nenhuma dessas explicações parecia completamente adequada. Porque havia algo naquele olhar que era específico, direcionado. Como se ela estivesse vendo algo em Augusto que merecia a atenção especial. Na quinta-feira daquela semana, algo diferente aconteceu. Augusto estava na sobremesa quando a menina, lá em sua mesa, terminou de comer. A mãe estava verificando algo no telefone, levemente distraída. A menina olhou para o prato vazio à sua frente. Depois olhou para Augusto. Depois olhou de volta para o prato. Havia algo naquele movimento. Prato, Augusto, prato. Que chamou a atenção de Augusto de um jeito que ele não conseguiu ignorar, como se ela estivesse pesando algo, como se estivesse tentando decidir. A mãe disse algo, tocou o braço da filha gentilmente. A menina assentiu, mas seus olhos voltaram brevemente para Augusto antes de desviarem. E Augusto percebeu naquele instante que a menina queria dizer algo. Havia uma mensagem não enviada nos olhos dela, uma pergunta ou um pedido ou uma observação que ela ainda não sabia como formular ou não tinha permissão para formular. Aquilo ficou com ele.
Durante todo o caminho para casa, durante toda a noite, enquanto tentava ler e não conseguia, enquanto ficava parado na janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Uma criança pequena, com um prato vazio, olhando para um homem sozinho. Havia algo naquela imagem que ele não conseguia tirar da cabeça. Havia uma memória que Augusto havia aprendido a manter arquivada no fundo mais recuado de sua consciência. Não porque fosse traumática de forma aguda, mas porque era do tipo que dói de forma suave e constante quando acessada, como uma contusão velha que só dói quando pressionada. Era a memória de si mesmo aos 6 anos, num restaurante. Não um restaurante como o Cedro. O Cedro seria ficção científica para o menino que ele foi. Era um bar de bairro, com mesas de plástico e guardanapos de papel, onde sua mãe o levava nas semanas em que a situação estava um pouco menos apertada. A comida era simples e barata, mas para ele era festa. Havia uma noite específica que ficou gravada. Ele estava sentado numa cadeira alta demais para seu tamanho, balançando as pernas que não chegavam ao chão, olhando para um prato de macarrão com molho que era a coisa mais deliciosa que existia no mundo. E na mesa ao lado havia um homem sozinho. Um homem de terno, cabelo bem penteado, que comia com os talheres de uma forma que o pequeno Augusto achava fascinante. Com precisão, com calma, como se comer fosse algo importante e não apenas necessário. Augusto havia ficado olhando para aquele homem por muito tempo. Havia algo nele, na solidão serena com que comia, no modo como olhava pela janela entre uma garfada e outra, que o pequeno Augusto não conseguia entender, mas sentia que era significativo. Sua mãe havia tocado seu braço. "Não fica encarando as pessoas, filho. É feio." E ele havia desviado os olhos envergonhado. Agora, décadas depois, Augusto era aquele homem, sentado sozinho, comendo com precisão, olhando pela janela. E havia uma menina que o encarava da mesma forma que ele havia encarado aquele estranho no bar de bairro. A percepção chegou devagar, como a luz do amanhecer, e foi igualmente inevitável. O que ele havia visto naquele homem quando criança, o que fazia seu olhar se fixar assim, não era riqueza, ele nem entendia riqueza ainda, era a solidão. Era a imagem de uma pessoa completamente sozinha num lugar cheio de pessoas. Uma solidão que, mesmo sem ter palavras para articular, o pequeno Augusto havia reconhecido. Será que a menina via isso nele agora? Será que ela olhava para ele com aquela atenção silenciosa porque via o que havia de mais honesto nele? Não o terno bem cortado, não os sapatos de couro, não a mesa do canto direito que os funcionários guardavam para ele todas as noites, mas simplesmente um homem sozinho num lugar onde havia famílias e casais e grupos de amigos. A ideia era desconfortável, não porque fosse incorreta, era dolorosamente correta, mas porque vinda de uma criança de 7 anos, ela tinha uma nudez que os adultos raramente permitiam ver. Augusto pensou também em Vera. Pensou em como ela teria reagido à situação. Vera, que adorava crianças, que parava na rua para falar com qualquer criança que cruzasse seu caminho, que chorava quando passava por lojas de roupa infantil e via peças bonitas que não teriam para quem comprar. Vera teria se levantado da mesa. Isso era certo. Vera teria caminhado até aquela menina, se apresentado com aquele sorriso irresistível, perguntado o nome, perguntado sobre a escola, provavelmente acabado a noite como se fossem velhas amigas. Vera tinha esse dom. O dom de aproximar, de conectar, de fazer pessoas se sentirem vistas. Augusto não tinha esse dom, nunca teve. Era bom em construir, literalmente e figurativamente. Mas a construção de pontes humanas sempre foi com Vera. Sem ela, ele havia se tornado uma ilha. E agora havia aquela menina olhando para a ilha de longe, como se estivesse considerando se devia nadar até ela. Numa noite,
Depois de jantar no cedro e ver as duas lá mais uma vez, Augusto chegou em casa e ficou parado no meio da sala por um longo momento. Olhou ao redor. Os móveis caros e bem escolhidos, as obras de arte nas paredes que Vera havia escolhido com tanto cuidado, as fotos emolduradas na estante. Fotos dos dois em viagens, em festas de amigos, na inauguração de um dos primeiros prédios que construíram. Em todas as fotos, Vera sorria. E em todas as fotos, Augusto sorria também. Um sorriso diferente do que era capaz de fazer agora, mais aberto, menos guardado. Ele se perguntou quando havia parado de sorrir assim e suspeitava saber a resposta. Naquela sexta-feira, o restaurante estava mais cheio que o normal. Havia uma reserva grande, ocupando 3 mesas juntas. Uma comemoração de aniversário, com flores e balões discretos, como convinha ao ambiente. O burburinho era suave, mas presente. E Augusto notou que preferia assim. O silêncio absoluto às vezes pesava mais do que qualquer barulho. A menina e a mãe chegaram enquanto ele estava na metade do jantar. O restaurante estava tão cheio que as mesas habituais delas estavam ocupadas. Fábio as acomodou numa mesa mais próxima da de Augusto, a segunda mais perto da janela, separada da dele por apenas uma mesa vazia. Augusto notou a mudança de posição, mas não comentou nem demonstrou reação. Continuou comendo, mas a proximidade era diferente. Antes, a distância permitia que o olhar da menina fosse apenas olhar. Agora, a alguns metros, havia a possibilidade real de palavras. A menina havia percebido a diferença também. Estava sentada de frente para Augusto, com apenas o espaço de uma mesa entre eles, e seus olhos grandes e sérios o encontravam com mais frequência. Havia uma intensidade nova nesses olhares. Não agressividade, não impertinência, apenas uma presença mais forte, como se a proximidade física houvesse dado mais peso à conversa silenciosa que os dois vinham tendo havia semanas. A mãe pediu o de sempre, apenas para a filha, água para si mesma. O prato chegou. A menina comeu com o mesmo cuidado de sempre. Mas hoje havia algo diferente nela, uma agitação contida. Olhava para Augusto, depois para a mãe, depois para o prato, depois de volta para Augusto. Como se estivesse juntando algo, como se houvesse algo dentro dela prestes a transbordar. A mãe notou também, tocou o braço da filha. Come, meu bem, não fica olhando para os outros. A menina baixou os olhos. Comeu mais algumas garfadas, mas alguns minutos depois, os olhos voltaram. Augusto estava terminando o prato principal. Pediu a sobremesa, o mousse habitual de sexta-feira. Enquanto esperava, bebeu um gole de vinho e olhou para o jardim. O gato laranja estava lá de novo, na mesma pedra, com a mesma dignidade absurda. Então, pela visão periférica, viu o movimento. A menina estava se levantando da cadeira. Augusto não olhou diretamente. Ficou com os olhos no jardim, mas toda a sua atenção havia se voltado para o movimento ao lado. Ouviu o som suave da cadeira sendo empurrada. Ouviu passos pequenos, lentos, hesitantes. Depois silêncio. Contou mentalmente. 1 segundo, 2, 3. Forçou-se a continuar olhando para o jardim, mas a tensão em seu corpo era palpável. Havia algo acontecendo, algo importante. No 10º segundo, Augusto virou a cabeça. A menina estava parada ao lado de sua mesa, tão próxima que ele poderia tocar seu ombro se estendesse o braço. Segurava o prato dela que estava quase vazio, apenas alguns grãos de arroz e um pouco de feijão ainda no fundo, com as 2 mãos. Segurava como se fosse algo precioso, como se estivesse trazendo uma oferta. Tinha os olhos fixos nele, grandes, escuros, completamente sérios. Havia medo ali, não de Augusto, mas do próprio gesto. O medo de quem faz algo que não tem certeza se vai ser bem recebido. Augusto ficou imóvel. A menina respirou fundo. Ele viu o peito pequenininho se expandir com o ar que ela recolheu para ter coragem.
E então, com uma voz que era baixa, mas clara, disse: Minha mãe disse para não incomodar, mas parou. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o restaurante inteiro, com toda a sua animação e barulho de talheres e conversas sobrepostas, tivesse desaparecido. Como se existissem apenas aqueles dois, o homem de 64 anos e a menina de 7, e o espaço entre eles carregado de algo que nenhum dos dois sabia ainda nomear. Augusto olhou para ela, para o prato quase vazio que ela segurava com tanta seriedade, para os olhos que esperavam. Ela continuou, a voz ainda baixa, mas com uma firmeza surpreendente. O senhor está sozinho e tem bastante espaço na sua mesa. E eu não quero deixar o senhor com cara triste. Silêncio. Augusto sentiu algo se desprender dentro dele. Não de forma dramática, não como uma explosão. Foi mais como o som de um fio fino se partindo, quase inaudível, mas definitivo. Aquele fio que havia estado tenso por 5 anos, sustentando tudo no lugar, mantendo as paredes de pé. Eu não quero deixar o senhor com cara triste. Era a coisa mais simples que alguém havia dito a ele em anos. Era tão simples que doía, porque era verdade. Ele tinha cara triste. Tinha cara triste há 5 anos, e ninguém havia dito isso, nem seus funcionários, nem seus advogados, nem os poucos conhecidos que ainda ligavam de vez em quando. Ninguém havia tido a coragem, ou a ingenuidade, ou o amor suficiente para simplesmente dizer a verdade. E uma criança de 7 anos, com um prato quase vazio nas mãos, disse. Augusto precisou piscar. 1 vez, 2 vezes. Sentiu os olhos queimarem e ficou absolutamente imóvel por um instante, com medo de que, se movesse, algo irremediável aconteceria. Alguma comporta que havia mantido fechada por anos se abriria completamente e ele não saberia lidar com o que viesse a seguir. Lá atrás, na mesa delas, a mãe havia se levantado meio em pé, com expressão de mortificação. Clara! Chamou, a voz baixa, mas urgente. Clara, vem aqui. Mas Augusto ergueu a mão devagar. Um gesto suave, quase como um pedido. Por favor, ele disse, e sua própria voz o surpreendeu. Havia nela algo que ele não reconhecia de imediato. Levou 1 segundo para identificar. Vulnerabilidade. Por favor, deixa ela ficar. A mãe... Clara tinha o mesmo nome que ela, ou talvez o nome da menina fosse outro e ele ainda não soubesse. Ficou parada, meio sentada, meio em pé, num estado de suspensão que refletia exatamente o que todos os 3 sentiam naquele momento. Que algo havia mudado e que não havia como voltar ao que era antes. Augusto olhou para a menina, para o prato que ela ainda segurava, paciente, como se houvesse todo o tempo do mundo. Pode colocar o prato na mesa, ele disse gentilmente, apontando para o espaço à sua frente. A menina obedeceu. Colocou o prato com cuidado, depois ficou parada, as mãos livres agora, mas sem saber o que fazer com elas. Como você se chama? Augusto perguntou. Isadora. Pausa. Mas minha mãe me chama de Isa. É um nome bonito. O senhor tem um nome? Augusto. Ela repetiu o nome mentalmente, os lábios se movendo levemente. É difícil de falar, ela disse. E Augusto, para sua própria surpresa, deu uma risada, pequena, breve, quase esquecida, mas genuína. Uma risada que veio de um lugar que havia ficado em silêncio por muito tempo. É verdade, ele concordou. Havia uma cadeira vazia do outro lado da mesa. Augusto olhou para ela, depois para Isadora. Quer sentar? A menina olhou para a mãe. A mãe, que havia finalmente se sentado de volta, com uma expressão que era difícil de ler. Surpresa, emoção contida, talvez alívio, assentiu com um aceno quase imperceptível. Isadora foi para a cadeira do outro lado da mesa de Augusto. Sentou-se com aquele cuidado que ele já havia aprendido a esperar, ajeitou o vestido,
colocou as mãos no colo e os dois ficaram se olhando. Havia uma estranheza confortável naquele momento. Uma pessoa idosa sentada de frente para uma criança, separados por uma mesa branca e décadas de vida completamente diferentes, sem saber bem o que dizer, mas sem sentir que era necessário dizer nada imediatamente. "Por que o senhor tem cara triste?" Isadora perguntou com aquela direteza que só existe antes que o mundo ensine as pessoas a serem diplomáticas. Augusto considerou a pergunta com seriedade. Não a descartou como coisa de criança. Não a respondeu com uma meia-verdade ou uma distração. "Porque a pessoa que eu mais gostava no mundo foi embora", ele disse. "E desde que ela foi, eu não aprendi direito como ficar feliz de outra forma." Isadora processou isso por alguns segundos. "Ela morreu?" "Sim. Minha vovó morreu também. Minha mãe ficou muito triste por um tempo." Uma pausa. "Mas depois ficou melhor. Às vezes demora mais para ficar melhor." "Por que o senhor não tem família para jantar com ele?" "Não tenho filhos. E minha esposa, a pessoa que foi embora, era minha família." Isadora assentiu, lenta, como se estivesse processando algo muito sério. "Eu não tenho pai," ela disse então, sem melodrama, apenas como fato. "Mas tenho minha mãe. E minha mãe diz que quando a gente não tem alguma coisa, às vezes precisa criar." "Criar?" "É, tipo, criar família com pessoas que não são família de sangue, mas que são família assim mesmo." Augusto ficou olhando para ela, para aquela menina de 7 anos que havia chegado com um prato vazio e havia, em menos de 10 minutos, dito mais verdades do que ele havia ouvido em 5 anos. "Sua mãe é muito sábia", ele disse. "Eu sei." Isadora inclinou a cabeça levemente. "O senhor está chorando?" Augusto percebeu com alguma surpresa que estava, não muito. Não havia lágrimas escorrendo, não havia soluços. Mas havia umidade nos olhos que ele não havia percebido acumular. "Um pouco", ele admitiu. "Por quê?" "Porque você disse uma coisa muito verdadeira. E às vezes, quando a gente ouve uma coisa muito verdadeira, ela dói e alivia ao mesmo tempo." Isadora considerou isso. "Como quando a gente tira um cisco do olho." Augusto sorriu. De verdade, completamente, sem reserva. Exatamente como isso. Lá atrás, a mãe de Isadora havia colocado a mão sobre a boca. Seus olhos brilhavam. A sobremesa de Augusto chegou naquele momento. O mousse de maracujá, numa taça elegante com uma folha de hortelã por cima. A garçonete olhou para a configuração inesperada da mesa, para o homem que sempre jantava sozinho e agora tinha uma criança sentada do outro lado, e apenas sorriu. "Posso trazer mais alguma coisa?" ela perguntou. Augusto olhou para Isadora. "Você quer uma sobremesa?" Os olhos da menina foram imediatamente para a vitrine de doces perto do caixa. Depois voltaram para ele. E havia neles um conflito que ele reconheceu, o desejo genuíno e a hesitação de aceitar. "Eu não preciso", ela disse. "Eu sei que não precisa, mas quer." Ela mordeu o lábio. "Minha mãe disse para eu não pedir nada." "Sua mãe disse para você não incomodar, mas você não está incomodando. Está me fazendo companhia. Isso é diferente." Isadora pensou nisso por um momento com muita seriedade, como se estivesse verificando se havia alguma inconsistência lógica na argumentação. "Está bem", ela disse finalmente. "O que você quer?" Ela olhou para a vitrine novamente. "Tem aquele de chocolate com chantilly, o que tem a cereja em cima." "Tem sim", a garçonete confirmou com um sorriso genuíno. "Então é esse." A garçonete foi. Augusto empurrou sua taça de mousse levemente para o centro da mesa. "Quer experimentar enquanto espera?" Isadora olhou para a taça, depois para ele. "Posso?" "Pode."
Ela pegou a colher com cuidado, tirou uma porção pequena, provou. Os olhos se arregalaram. É muito bom. É o que eu sempre peço nas cestas. Toda sexta? Toda sexta. E na segunda o que o senhor pede? Depende. Às vezes sorvete de creme, às vezes bolo de laranja. Isadora estava montando mentalmente um calendário de sobremesas, e havia algo tão interessante naquilo que Augusto sentiu algo suave e quente se instalar no peito. A sobremesa dela chegou. Era exatamente como ela havia pedido. Chocolate escuro com chantilly e a cereja vermelha brilhante por cima. Isadora olhou para ela por um segundo antes de provar, como quem admira algo antes de consumir. A cereja é a melhor parte, ela declarou, depois de um momento. Concorda com você. O senhor gosta de cereja? Gosto, mas nunca peço aquela sobremesa porque parece jovem demais para mim. Isadora franziu a testa. Sobremesa não tem idade. Augusto deu outra risada, maior desta vez. E foi naquele momento que a mãe de Isadora se aproximou da mesa. Veio devagar, como quem não quer interromper, mas sente que deve se apresentar. Parou ao lado da filha. Desculpe o inconveniente, ela disse olhando para Augusto. Ela devia ter ficado na nossa mesa. Eu... Não precisa pedir desculpa. Augusto a interrompeu gentilmente. Ela me fez um favor. A mulher olhou para ele. Havia nela aquela desconfiança cuidadosa de quem aprendeu que gentileza de estranhos raramente é completamente gratuita. Mas havia também algo mais, uma abertura, uma esperança contida. Como assim? Augusto pensou na resposta certa, a mais honesta. Ela me lembrou que eu estava com cara triste e que isso não era o único jeito de estar. A mulher olhou para a filha, que estava concentrada na sobremesa de chocolate com a seriedade de quem executa uma tarefa importante. Depois, olhou de volta para Augusto. Ela faz isso, a mãe disse, mais baixo. Ela vê as pessoas de um jeito que a maioria não vê. Eu percebi, um silêncio breve, mas não incômodo. Meu nome é Renata. Augusto. Eu sei. Ela me contou. Um sorriso discreto. Ela disse que era difícil de falar. E os dois adultos trocaram um olhar de cumplicidade sobre a cabeça de Isadora, que havia terminado a cereja e estava avaliando qual seria a próxima parte mais gostosa da sobremesa. Por favor, Augusto disse, fazendo um gesto para a mesa. Se quiser sentar um pouco. Renata hesitou. Depois, devagar, sentou-se na cadeira entre Isadora e Augusto. A garçonete apareceu como se soubesse o que ia acontecer. Posso trazer alguma coisa para a senhora? Renata ia recusar. Augusto viu nos olhos dela. Mas então algo mudou. Uma pequena rendição, uma decisão de ser humana em vez de apenas orgulhosa. Um chá de camomila, por favor. E os três ficaram ali. O homem solitário, a mãe guerreira e a menina de olhos grandes que havia chegado com um prato vazio e havia, sem saber completamente o que estava fazendo, mudado algo que precisava ser mudado. O outono chegou de mansinho, como sempre faz. Primeiro nas árvores do jardim interno do cedro, que começaram a dourar nas bordas das folhas, depois num frescor que entrava pela janela quando alguém abria a porta. Augusto notou as mudanças das estações de um jeito que não notava há anos. Antes, os meses passavam sem textura. Verão, outono, inverno, primavera. Tudo igual, tudo cinza, tudo vazio. Mas agora havia referências. Havia marcos. Havia a sexta-feira em que Isadora provou pela primeira vez o mousse de maracujá e declarou que a cereja era a melhor parte de qualquer coisa. Havia a terça-feira em que Renata, pela primeira vez, pediu um prato de verdade para si mesma, em vez da eterna desculpa de já ter comido. E como ela havia fechado os olhos com satisfação na primeira garfada, como se não soubesse que sentir aquilo era permitido.
Havia as quintas-feiras, que se tornaram o dia em que os três sempre coincidiam no restaurante. Não planejado, não combinado, apenas aconteceu. Como se o cedro soubesse que havia uma nova configuração para acomodar. Não havia nada formal entre os três. Não havia promessas, não havia declarações. Havia apenas uma presença que foi se tornando constante e necessária da forma mais orgânica possível. Havia uma menina que havia visto um homem solitário e havia decidido, com a lógica impecável dos 7 anos, que isso era algo que podia ser consertado. Augusto havia começado a perguntar a Isadora sobre a escola. Descobriu que ela adorava matemática, mas tinha dificuldades com redação, que o maior sonho dela era ter uma biblioteca em casa. Não uma grande, apenas uma prateleira cheia de livros. Que ela tinha uma amiga chamada Cíntia, que morava no mesmo prédio e com quem dividia segredos de uma gravidade impressionante para crianças de 7 anos. Renata havia contado, aos poucos, a história dela. O trabalho como atendente de farmácia, as noites estudando à distância para conseguir uma promoção, a mãe que morava longe e que ia visitar uma vez por ano. O pai de Isadora que havia saído da vida delas antes que Isadora pudesse ter memórias dele. A luta constante de fazer o suficiente ser suficiente. E Augusto havia contado a história dele, não toda de uma vez. As histórias importantes nunca são contadas de uma vez, mas aos pedaços, aos fragmentos, a infância pobre, os anos de trabalho, a empresa construída, Vera, a vida depois de Vera. Renata o ouvia com uma atenção que ele havia esquecido ser possível. Não com pena, ele não suportaria pena, mas com reconhecimento. Com a solidariedade silenciosa de quem também conhece a perda e sabe que não há palavras certas para ela, apenas presença. Uma noite, já no fim de outubro, Augusto chegou ao cedro e encontrou a mesa deles reservada. Fábio o conduziu até ela com um sorriso que era ligeiramente maior que o habitual. As suas amigas já avisaram que vem hoje, ele disse, e havia uma afetividade na forma como disse suas amigas, que Augusto sentiu como um presente. Suas amigas. Quando Renata e Isadora chegaram, Isadora viu Augusto sentado e correu. Literalmente correu, os cabelos voando e o laço vermelho quase saindo, até a mesa. Subiu na cadeira com aquela agilidade de criança que faz adultos sentirem inveja. O senhor já pediu? Ainda não, esperei vocês. Ainda bem, hoje eu quero pedir. Renata chegou logo atrás, ligeiramente sem fôlego de correr atrás da filha, com aquele sorriso cansado, mas genuíno, que Augusto havia aprendido a reconhecer como uma das coisas mais bonitas que ele via regularmente. Ela corre desde a esquina quando sabe que vai te encontrar, Renata disse. Eu ouço a porta do carro e já sei. Isadora confirmou com total seriedade. Augusto sentiu o peito cheio de algo que levou um momento para identificar. Depois identificou. Era felicidade. Não a felicidade intensa e efêmera dos grandes momentos. Era a felicidade quieta, consistente, que se instala no fundo das coisas e fica. A felicidade de quem tem algo a esperar, algo a pertencer. Pediram, comeram, conversaram sobre a semana, sobre o projeto de ciências de Isadora, sobre a promoção que Renata havia finalmente recebido no trabalho, sobre o gato laranja do jardim que Isadora havia batizado de Laranjinha sem que ninguém tivesse pedido sua opinião sobre o assunto. Quando estavam na sobremesa, mousse de maracujá para Augusto, chocolate com cereja para Isadora, pudim de leite para Renata, Isadora disse sem olhar para nenhum dos dois, os olhos fixos na cereja que estava avaliando quando comer. É bom a gente jantar junto? É, Augusto confirmou. Antes, o senhor ficava com cara triste. Ficava. Agora não fica mais. Ela finalmente pegou a cereja, examinou. É porque a gente está aqui.
Não era uma pergunta, era uma conclusão, apresentada com a segurança de alguém que não tem dúvida sobre o que está dizendo. É porque vocês estão aqui, Augusto confirmou. Isadora colocou a cereja na boca, mastigou, deu um pequeno sorriso de satisfação. Bom, Renata estava olhando para a própria sobremesa, mas Augusto viu que seus olhos estavam brilhando. Ela levantou o olhar, encontrou o dele e não disse nada. Não precisava. Havia ali algo que palavras poderiam diminuir se tentassem descrevê-lo completamente. Havia um homem que havia jantado sozinho por 5 anos e que agora tinha uma mesa compartilhada. Havia uma mãe que carregava tudo sozinha e que havia encontrado alguém que ficava quieto ao lado dela sem exigir que ela fosse mais forte. Havia uma menina que havia chegado com um prato quase vazio e havia, sem perceber completamente o que estava fazendo, preenchido algo muito maior. Augusto olhou pela janela para o jardim interno. Laranjinha estava na pedra de sempre. O chafariz borbulhava. As folhas outonianas balançavam levemente numa brisa que entrava pelo basculante aberto. E Augusto pensou em Vera. Pensou no quanto ela teria gostado de Isadora, da seriedade nos olhos grandes, da lógica impecável de criança, da coragem de atravessar um restaurante com um prato quase vazio, porque não queria que um homem desconhecido ficasse com cara triste. Pensou que Vera teria amado Renata também, a dignidade firme, a força silenciosa, o amor que ela colocava na filha sem alarde e sem crédito. E pensou, pela primeira vez sem culpa, que Vera ficaria feliz. Que era isso? Não esquecimento, não substituição, mas continuidade. A vida continuando, de formas que ele nunca havia previsto, mas que tinham toda a lógica do mundo agora que estavam acontecendo. Quando foram embora naquela noite, Isadora abraçou Augusto na porta do restaurante. Um abraço rápido, espontâneo, com aquela força desproporcional que crianças pequenas têm. Depois pegou a mão da mãe e as duas caminharam pela calçada, a menina balançando o braço da mãe e falando algo que Augusto não conseguia ouvir, mas que fazia Renata sorrir. Augusto ficou parado na porta do cedro, olhando as duas se afastarem. Sentiu o ar fresco do outono no rosto. Sentiu o peso habitual dos ombros, mas diferente. Ainda presente, mas não mais absoluto. Não mais o peso único de uma vida inteira. Era apenas o peso humano de existir, que todo mundo carrega, que não some, mas que fica mais suportável quando há ombros ao lado dos seus. Ele voltou para a casa de carro, como sempre. Mas quando abriu a porta do apartamento e entrou, não sentiu o vazio da forma que costumava sentir. Havia algo novo no silêncio daquela noite. Não era o silêncio da ausência. Era o silêncio de alguém que tem para onde voltar e sabe que na próxima quinta-feira haverá uma menina correndo desde a esquina porque ouviu a porta do carro. E isso, Augusto descobriu, era suficiente para mudar tudo.